Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über diese deutsche, brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começamos agora com mais um programa, Unsere Familien, sobre as nossas relações teuto-gaúchas, teuto-brasileiras, sobre pessoas que atuam com muito empenho nas suas áreas, desenvolvendo cultura, produzindo e fazendo a diferença nas comunidades, nas regiões onde atuam. Hoje, com muita alegria, temos aqui a Cândida Maldaner, da cidade de Nova Petrópolis, da comunidade de Pinhal Alto, onde eu também tenho raízes, né, e com muito orgulho, muita alegria, né, porque é uma comunidade muito bonita, muito importante. Então, obrigado por estar aqui hoje conosco, Cândida. Eu que agradeço o convite, Felipe, muito obrigada por esta oportunidade de expor um pouquinho sobre a minha vivência dentro da questão alemã, principalmente na questão musical. Eu até destacando aqui para os nossos telespectadores que a Cândida tem tantas atividades, tantas áreas de atuação, de formação, que a gente vai tentar falar um pouco de cada uma dessas áreas, né? E assim, com certeza, vamos gravar outras oportunidades. Cândida, tu és regente, né, de corais, és professora de língua alemã, diretora do Departamento de Cultura de Nova Petrópolis, que a gente pudesse começar um pouco falando sobre a tua formação e a tua formação também na área da música, porque é importante, a música é muito importante, né, e conecta boa parte também da tua área de atuação. Muito bem. Então, eu comecei a minha formação musical desde muito pequena. Eu comecei desde os 5 anos de idade. O incentivo veio da família, principalmente. E a questão da língua alemã também, né? Porque eu entrei na escola, não sabia falar português, Felipe. Então, foi muito interessante a questão do incentivo na língua alemã e no incentivo também da questão musical e da arte, né? Porque o dançar também fez parte da minha vida desde cedo. E assim eu fui trilhando o meu caminho, né, com formação musical e gostei muito da área. Eu fui para estudos de regência coral, principalmente, por incentivo de família, né, principalmente porque meu pai de casa teve a família que se reunia sempre em prol do canto coral, né? Uhum. Então todos os irmãos do meu pai são cantores, né? O vô transformou a família, isso exatamente, no canto coral. E desde lá, então, a paixão por essa área. E fui fazendo vários cursos, principalmente através da Federação de Coros do Rio Grande do Sul, a FECORS, né? Muito conhecida em todo o país. A formação, então, em cima da regência coral. Me interessei tanto nessa área que depois eu fui fazer educação musical na FSG em Caxias do Sul. E lá eu conheci a professora que me encantou na musicoterapia. E realmente estudei musicoterapia, né? Comecei a minha formação na EST e depois eu fui para a pós-graduação na Faculdade de Candeias, de Santa Catarina. E assim estou aqui, né? Falando sobre a música, que é muito importante na vida das pessoas, e a musicoterapia tem esse lado de ajudar as pessoas através da música. E aí você trabalha também com grupos de mais idade. Exatamente. Então, hoje a regência coral atinge as pequenas cantoras, eu tenho um coro de jovens, eu trabalho também na comunidade do Pinhal Alto com um coro de senhoras, com um grupo Acordes, que é muito conhecido para eventos e casamentos. Também um coro masculino. Sim, eu sou regente de um coro masculino. Isso é fantástico. É fantástico. E isso muito me entusiasma. Porque imagina só, o timbre de uma voz feminina ensinando homens e dá certo. Desde 2006 eu faço esse trabalho com muito orgulho. Tem o grupo de danças, além das danças também tem o canto coral,
mas o diferencial do canto coral no grupo de danças é alemão, né? Só música alemã. Então é muito interessante esse trabalho também. E além disso também no município de Picada Café, com o coro municipal de Picada Café e o vocal de Picada Café, que é de gurias. Vários coros, várias atividades, né, corais. E, Cândida, o teu envolvimento com a língua alemã, que, como você disse, desde pequena, né, foi para a escola falando alemão, que é a realidade, né, de muitas pessoas também que nos acompanham, que nos assistem, que aprenderam primeiro o alemão e depois o português. Como foi também essa caminhada até chegar a ser professora de língua alemã? O incentivo para ser professor de língua alemã é muito interessante. A Alemanha incentiva muito, né? Então, quando nós estudávamos então na Escola São José, lá do Pinhal, o incentivo da nossa professora de alemão era muito importante, né? Participar de concursos, participar de provas. E ali a gente foi fazendo provas de proficiência, eu vi que eu sempre me dava muito bem, Felipe. E foi quando eu decidi, lá no final, eu fiz magistério, fiz o meu estágio, e lá no final eu pensei, nossa, o que eu vou fazer agora? Então a oportunidade chegou, né, através da Unicinos e também através do governo alemão, né, que deu bolsas de estudo no IFPLA, que é o Instituto de Formação de Professores de Língua Alemã, e foi através desta instituição que eu recebi uma bolsa de estudos e me dediquei ao estudo do alemão, do idioma. E foram 4 anos de formação e depois disso, as notas melhores, a gente era brindado com uma viagem para a Alemanha. Chegando na Alemanha pela primeira vez, em 99 para 2000, foi então que a gente fez um curso muito especial, né, os 12 alunos que foram, e despertou mais ainda a vontade de querer estudar mais e mais o alemão. E foi assim que eu me tornei professora de língua alemã, atuo no município de Nova Petrópolis, professora da rede municipal, né? Desde 2002, então assim, o estudo da língua alemã no município de Nova Petrópolis é muito forte. Nós temos, principalmente dentro das escolas, educação infantil, aula de língua alemã. Então, é incentivo desde pequenininho os alunos a estudar a língua alemã. E assim eu me tornei professora, né? Então, sou professora de língua alemã, sou regente de coros e musicoterapeuta. E trabalho no departamento de cultura. Pois é, e isso tudo, claro, fez com que você estivesse hoje também no poder público, à frente do departamento. Bem, com tudo isso, né, ainda através do departamento, sim, organizar, né, festivais, organizar festividades, como é assim, também um pouco conciliar isso tudo. Sim. Quando eu comecei a estudar o canto coral, eu recebi um incentivo muito grande do professor Walter Seger. Ele é um incentivador de Pinhal Alto, exatamente. Um professor excelente, infelizmente falecido hoje, né? Mas assim, ele incentivou muito a comunidade do Pinhal Alto a estudar, a valorizar a cultura alemã, a valorizar o canto coral. Então ele fez muitas boas obras na nossa localidade e esse incentivo que eu recebi dele, eu levo até hoje. Muito importante. Muito importante. Eu levo até hoje. Me lembro dos encontros de coros, eu tinha 12 anos quando eu comecei a cantar com ele. E eu tinha um medo do professor, porque eu não podia fazer nada errado, né? Mas sempre queria mostrar para ele que eu estava crescendo com a música. E foi quando ele nos levava para encontros de coros, dentro e fora do município. E aconteceu esse encanto por Nova Petrópolis. Nossa, nós temos tantas regiões em Nova Petrópolis e regiões diferentes, onde até o alemão é diferente de um lugar para o outro. E essas pequenas localidades se destacam bastante, Felipe, porque principalmente do canto coral das entidades chamadas sociedades. As sociedades, elas têm o canto coral presente por causa dos velórios e enterros dos entes da sociedade, acredita você? E é muito interessante que até hoje se cultiva, presente, né? se cultiva este ato, né, de quando um ente da sociedade falece, o coro se reúne para cantar, fazer a sua última homenagem e fazer as honras com a bandeira da sociedade. E isso é uma coisa que se cultiva até hoje ainda em Nova Petrópolis.
E esse meu encanto é por isso, de trabalhar por estas entidades, de trabalhar o canto coral das sociedades, das igrejas. Hoje, por exemplo, eu faço trabalho com pequenas, com jovens, para que isso realmente não acabe. E como é assim esse fomento com as crianças, esse trabalho com elas? Dentro da escola do município, nós temos os professores de música. E isso é muito importante porque dentro da escola é incentivado. Então, o canto coral, nós temos o trabalho canto coral dentro das escolas. Então, tem várias etapas durante o ano que a gente reúne esses coros de crianças, que fazem parte também as escolas, para fazer uma apresentação na praça, para participar do encontro municipal de coros, que a gente tem um encontro enorme, e principalmente da grande cantata de Natal, que a gente reúne vários cantores em cima do palco principal na Rua Coberta. E esse trabalho de valorizando a importância da música, desde aquelas pessoas que têm hoje alguns problemas de saúde, até os menores ou vice-versa, como que você percebe assim a diferença na vida das pessoas através da participação na música? Nós estamos vivendo uma fase bem conturbada, né? A questão da pandemia fez com que as pessoas realmente ficassem em casa e o mais interessante é que não teve mais contato. E o contato com o canto, principalmente com a música, fez essas pessoas realmente ficarem afastadas e ficarem muito deprimidas, muito tristes. A gente percebe isso até hoje. Felipe, nós estamos fazendo um trabalho muito intenso no município de Nova Petrópolis para trazer essas pessoas de volta, né? Agora foi liberado então o canto coral novamente e principalmente a música, né? Então o tocar também foi liberado e a gente percebe que muitas pessoas não voltam mais. E nós estamos tentando buscar essas pessoas de volta, né? Saber o motivo muito bem sabemos, a pandemia realmente afastou, mas a gente está tentando entrar nas entidades para trazer elas de volta. Muitos pararam porque arrumaram outras funções, afazeres, mas assim, a gente está fazendo de tudo para trazer de volta, porque a gente percebe, aqueles que participam, a gente percebe uma grande evolução na questão principalmente de saúde, né? Porque se reunir em comunidade, se reunir no canto coral, a gente percebe assim, as pessoas depois do ensaio saem muito diferentes. E quantos ao todo hoje praticamente contemplam na área de Nova Petrópolis? Nós temos 52 coros em Nova Petrópolis. Nos orgulha muito que reúnem em torno de 600 cantores em Nova Petrópolis. E hoje o trabalho de vocês ligado, por exemplo, ao Festival Internacional do Folclore, quer dizer, quando que começou o festival, como que foi esse desenvolvimento, né, até ser um festival internacional? Uhum. O Festival Internacional de Folclore, ele vem quase completando 50 anos. Se não tivéssemos tido a pandemia ano passado, né, que a gente realmente não fez nada em relação ao festival, não que não fizemos nada, a gente fez algumas ações online, só que nós não consideramos ela como uma edição. Ano que vem nós estaríamos completando 50 anos. Agora, em 2023, nós vamos completar uma grande festa de 50 anos. O festival ele vem sendo trabalhado há tantos anos, né, por grupos locais, né, que fazem parte também da associação dos grupos, além de outros 3 que não fazem parte da associação, e o CTG, né, um grupo de CTG que nós temos na cidade. E o festival ele começou muito pequeno. Ele começou lá na Praça das Flores, né, a gente fechava a rua, era lá o palco no meio da rua, na frente do palanque, e quando a gente percebeu que estava crescendo, nós levamos o festival para dentro do parque, no Parque Aldeia do Imigrante, muito conhecido por muitas pessoas. Uhum. E lá no Parque do Imigrante, ele também se transformou em algo pequeno. O espaço começou a ficar pequeno, né? Então, se pensou na época, então, se
se pensou de levar o festival para dentro do centro de eventos, né? Então foi por um período também dentro do grande centro de eventos, né? Mas como por ser uma cultura popular, né? Por ser um evento popular, um festival popular, nós sentíamos falta das pessoas. As pessoas não iam muito até o centro de eventos. O que acabou acontecendo? Nós levamos o festival para dentro da Rua Coberta de Nova Petrópolis. E foi aí que muito aconteceu. Em 2009 se transformou em internacional, o que muito nos orgulha, né? Com vários grupos internacionais que naquele ano já participaram. E a partir disso a gente se envolveu na 46ª edição numa entidade chamada IOV, que é a Organização Internacional de Folclore, e a gente faz parte desta grande entidade e também da rota dos festivais, né? Porque existe uma grande rota de festivais no nosso país, né? E a gente faz parte também, trazendo grupos nacionais e internacionais. Cândida, que você pudesse também nos contar sobre os grupos folclóricos que representam as diversas regiões de Nova Petrópolis, né? Que cada grupo muitas vezes representa uma dessas comunidades. Uhum. Nós temos, então, em Nova Petrópolis, vários grupos que representam as regiões da Alemanha, né? Então, nós temos a região das linhas, que é linha Imperial, linha Araripe e linha Brasil, exatamente. A linha Imperial, então, são os boêmios, né? O Böhmerland Tanzgruppe. Linha Brasil e linha Araripe, também, é a região dos boêmios, que é o Sonnenschein, que é o grupo Sonnenschein, e eles representam, então, esta região. Lá no Grande Pinhal, nós temos, então, o Volkstanzgruppe Tannenwald. Ele representa, então, a região do Hunsrück, né? Uhum. Se percebe uma grande diferença também, indo do Pinhal para a linha, né? Mas isso você diz até no falar. Exatamente. Aí tem a região das 9 colônias também, que faz parte dos boêmios. Eles, então, o Hochdeutsch é muito parecido, né? A 9 colônias é entre Pinhal e linha Imperial, Isto, né? Mas eles ainda falam um pouco mais dos... Você percebe a gente percebe, então, a questão dos boêmios bem mais ainda, né? Uhum. Então, no Pinhal é realmente o Hunsrückisch, né? Então, assim que se fala. O Grande Pinhal são várias pequenas localidades dentro do Grande Pinhal, né? Mas tem, por exemplo, mais grupos em Pinhal? Não, exatamente. É apenas o grupo do Volkstanzgruppe Tannenwald. Uhum. Também na Fazenda Pirajá, eles também têm essa questão do Hunsrück, né? Então, é mais voltado para o centro de Nova Petrópolis. E na região lá dos vales, nós temos... era um grupo antigo, né? Que hoje, infelizmente, não faz mais parte, né? O Pommertal, que é os pomeranos, uhum. Né? Mas também, então, na São José do Caíque, nós temos o grupo de danças que lá pertence. Na Vila Olinda, né, também é um pouco mais do Hunsrückisch, né, então é o Freundschaftskreis, que faz parte da associação dos grupos. E no centro a gente tem, então, o grupo internacional, que, aliás, está completando 50 anos de história, e eles fazem uma trajetória por vários países, né, para fazer esta... Por isso se chama internacional, né, eles fazem essa apresentação diferente. Nova Petrópolis é interessante, como bem você disse agora, das comunidades e dos grupos. Por exemplo, os que são boêmios, os que são pomeranos, né? Os que são do Hunsrück. Uhum. Quando vem o pessoal da Alemanha, eu já percebi, às vezes o pessoal até dizer, poxa, mas tantos trajes, né? Tantos... Mas é porque realmente representam tantas regiões. E porque Nova Petrópolis, sempre digo isso também, é algo que talvez até tenha ajudado no desenvolvimento muito da cidade, essa diversidade de grupos germânicos. Sim. Porque nem todas as comunidades de origem germânicas tiveram, porque vamos lá, né, Nova Petrópolis, a gente está falando dos que são representados hoje pelos grupos folclóricos, mas tinha famílias da Saxônia, tinha famílias de Hannover, Nova Petrópolis recebe
vários grupos, né, diversos Vários. grupos que ajudam a construir o que hoje é a cidade, né, Sim, com lá certeza. o povoado, os povoados que formaram Nova Petrópolis. E o mais interessante que é até o traje é a confecção do traje, ele é muito específico, é tudo muito bem estudado. Para ser exatamente daquela região que o Exatamente. grupo representa, né? Eu falo agora, eu já era a rainha do folclore. Sim. Questão de era, não tem essa questão de era. Quem é rainha sempre é rainha, né? Então, as rainhas, todas elas sempre tiveram então a confecção do traje. E essa confecção do traje é feita uma pesquisa. E é uma pesquisa bem específica e detalhada. E exatamente, por exemplo, o meu traje é do Schwarzwald, né? Do Floresta Negra. Hochschwarzwald. E eu peguei exatamente como era feito lá, né? Então, assim, é muito importante isso. Mas esse trabalho de pesquisa é feito também pela prefeitura, ou a prefeitura coordena e os grupos fazem? Isso, o Departamento de Cultura faz essa coordenação, né? E cada grupo realmente, onde se sente mais dentro da região, eles fazem também as suas pesquisas. Nós também temos uma confecção de trajes em Nova Petrópolis, que é a Trachtenhaus, né? Então ela também ajuda bastante, né? A questão de pesquisa. Nós temos também o Benno Heumann, né? Muito conhecido por muitas... Não só de Nova Petrópolis. Exatamente. Até para Espírito Santo o pessoal faz muitos trajes. Fazia na época que a Frau podia fazer também. Hoje ela está com dificuldades de saúde também. Mas na época que ela fazia os trajes, muitos trajes, ela fazia pesquisa junto, vários livros. Então, assim, sempre é dentro da região, uma pesquisa. Isso é muito importante. Isso também caracteriza o trabalho que é feito, é profissional, né, de representação e tudo mais. E bem, na organização desse Festival do Folclore, que também é um desafio grande, mesmo que vocês já tenham feito muitos, inúmeros, mas assim, como que se dá um pouco para nós, do que dá para contar? Um festival acaba, já começa o outro. É dessa forma que a gente trabalha. Dentro do Departamento de Cultura, eu tenho a minha colega Ana, né, que muito entende de eventos, né? Ela já organiza há muitos anos junto comigo o Festival Internacional de Folclore e dá muito trabalho, Felipe. Nós, graças a Deus, a gente sempre teve uma boa parceria com as empresas de Nova Petrópolis e região, né? Sempre tivemos a aprovação da Lei de Incentivo à Cultura, né? O projeto de lei, que muito também nos ajudou. Auxilia na né? captação. E o município também muito ajuda na questão financeira, que é, em primeiro lugar, muito importante para realizar um festival tão gigantesco. São 15 dias, são 18 dias de festival. Manhã, tarde e noite. Vários grupos, em torno de 2.000 dançarinos em cima do palco principal. Então é um evento realmente que muito nos orgulha, por ser uma cidade pequena, mas uma cidade acolhedora, e também traz tantos grupos de fora, e os turistas têm a oportunidade, não só os turistas, mas a comunidade em geral, de ver espetáculos na rua coberta. Então, esta logística, ela realmente dá muito trabalho, né? Então, são grupos que vêm, grupos que vão durante esses 18 dias de festival, a organização da alimentação, da hospedagem desses grupos, o translado, né, dentro do município e apresentações também nas noites culturais no interior, né? Então, é muito importante essa questão também, né, de não deixar apenas no centro, mas também levar a cultura para o interior, né? E é isso, né? Realmente dá muito trabalho, a organização é gigantesca, fazer uma programação com tantos grupos, mas assim, muito nos motiva, né? A gente vive o folclore na época de julho, né? Então assim, a cidade entra no clima, isso muito nos satisfaz. Bem, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e te parabenizar, porque realmente é um trabalho em diversas frentes, né? A questão do idioma, a questão
musical, o canto, o folclore, as danças folclóricas. É realmente um trabalho sensacional, porque às vezes a gente vive isso também quando a gente vai a Nova Petrópolis, quando a gente visita Nova Petrópolis, né? E com esse entusiasmo que esse que você fala tem pela cidade de Nova Petrópolis. Sim, com certeza. Esta é a Cândida, um pouco da minha história, um pouco de Nova Petrópolis, da cidade que muito nos orgulha, capital nacional do cooperativismo, Jardim da Serra Gaúcha. Venham conhecer, venham prestigiar. Ano que vem nós teremos a 49ª edição do Festival Internacional de Folclore. Venham nos visitar em julho e vários eventos que nós temos durante todo o ano. Exatamente. E fica o meu abraço e até breve. Até breve, Cândida, né? E como se a Cândida, da grande Pinhal, do grande Pinhal. Exatamente. Né? Que a gente sabe que a comunidade pinhalense tem, assim, de forma muito enraizada e é muito importante isso, né? Preservar a cultura, né? Lembrar daqueles que iniciaram o caminho os caminhos sobre os quais nós trilhamos hoje e que muitos de nós, com as raízes lá, né? Então, obrigado. E a todas as pessoas também que nos acompanham através da Vale TV, através do canal 14 da NET, continuem nos acompanhando nos próximos episódios, pelo YouTube, pelo Facebook ou pela Vale TV.